Liquidez. Você sabe o que é isso? Sabe qual a importância disso nos seus investimentos? Vem comigo que esse é o Info Responde de hoje. Esse é um assunto bem fácil, bem tranquilo, tá, pessoal? Mas é muito importante que vocês entendam o que é a liquidez e como ela impacta nos investimentos. Liquidez, de uma forma simples, é a capacidade que o investimento tem de se transformar em dinheiro, sem te causar nenhum tipo de prejuízo proposital. Porque vamos imaginar então uma casa que vale 300 mil reais. A casa, via de regra, ela não tem liquidez, ela não é um investimento de liquidez. Mas só que se a casa, por exemplo, vale 300 mil reais e você anunciar que está vendendo ela por 200 mil reais, provavelmente você vai vender ela muito rápido. Então, nesse caso, vai ter bastante liquidez. Só que você vai ter tomado um prejuízo, né? Já que a casa vale 300 mil e você está vendendo ela por 200 mil reais. Eu trouxe aqui então 3 exemplos de investimentos para a gente poder conversar sobre a liquidez. O primeiro deles é o Tesouro Selic. Para quem não sabe, o Tesouro Selic é um tipo de investimento de renda fixa normalmente utilizado para você colocar então a sua reserva de emergência, a sua reserva de oportunidade, que é o seu caixa. A gente já fez vídeo sobre isso, vou deixar os dois aqui no card, clique e assista. É muito importante que você entenda também o que é reserva de emergência, o que é reserva de oportunidade. Mas então, o Tesouro Selic serve basicamente para isso, para objetivos de curto prazo. Então, como são objetivos de curto prazo, reserva de emergência, por exemplo, é um dinheiro que você pode precisar a qualquer momento. Então, você precisa poder transformar aquele investimento em dinheiro fácil, em dinheiro rápido. Então, a gente fala no mercado, no mundo dos investimentos, que a terminologia D mais um número. D significa o dia que você está, mais um número significa o dia que você vai poder resgatar aquele investimento. E no caso do Tesouro Selic, quando você pede o resgate até a 1h da tarde, você recebe então o seu investimento no mesmo dia. Então a gente fala que é D mais 0, porque você recebe no mesmo dia, você não demora nem um dia para poder receber. E quando você pede o resgate, então, após a 1h da tarde, você vai receber no próximo dia útil. No caso, se o próximo dia for útil, você vai receber no próximo dia. Então, nesse caso, D mais 1, porque você demora um dia para poder receber. Mas é importante que você entenda sobre o Tesouro Selic em relação à sua liquidez, é que ele é um dos investimentos mais líquidos que tem. Você recebe o dinheiro quase que instantaneamente. Então, nesse caso, o investimento ele se transforma em dinheiro rápido. E o segundo exemplo são ações e fundos imobiliários, mas isso vale basicamente para qualquer tipo de investimento de renda variável. A liquidez deles é D mais 2, ou seja, o dia que você está mais 2 dias úteis. Você vai receber o seu dinheiro então em até 2 dias úteis. E olha para você ver a diferença. É por isso que você não pode, por exemplo, muita gente já falou isso, colocar a sua reserva de emergência em fundos imobiliários, né? Primeiro porque fundos imobiliários são investimentos de renda variável, então pode ser que você precise daquele dinheiro, ele esteja desvalorizado naquele momento que você precise. E segundo é a questão da liquidez, né? A reserva de emergência ela é justamente para te servir a hora que você precisar, porque a emergência ela não espera. Pode ser que você precise do dinheiro para agora, para amanhã, né? Então, no caso da liquidez dos fundos imobiliários e ações, ela é D mais 2, demora até 2 dias para cair na sua conta. E o terceiro exemplo que a gente vai conversar sobre a liquidez é a casa. Como eu já disse para vocês, uma casa ou um imóvel de modo geral, eles não são investimentos líquidos, porque você pode demorar desde 7 dias, 30 dias, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano para poder vender aquele imóvel. Então isso, só o fato de você não ter certeza da liquidez daquele imóvel já torna ele não líquido. Então é importante que você entenda, se for um dinheiro que você vai precisar, por exemplo, daqui 6 meses, não é interessante você comprar uma casa, por exemplo, porque pode ser que daqui 6 meses, quando você for precisar daquele dinheiro, você não consiga vender aquela casa, você não consiga vender aquele apartamento, você não consiga vender aquele terreno. Então esses tipos de investimentos é importante que você entenda, porque depende do seu objetivo para aquele dinheiro. Se você vai precisar daqui um curto prazo, é interessante você deixar no Tesouro Selic. Se for um longuíssimo prazo, pode ser aí em ações, fundos imobiliários, em imóveis. Então depende do seu objetivo com o dinheiro. Mas então, qual o melhor tipo de investimento? Com baixa liquidez, com alta liquidez? Isso tem alguma coisa a ver com o retorno?
Primeira coisa, pessoal, muita gente confunde a liquidez com o retorno. Normalmente não tem muito a ver a questão da liquidez com a questão do retorno naquele investimento, tá certo? O retorno normalmente ele está ligado com o risco. Então, quanto mais risco, você pode ter mais retorno ou você pode ter mais prejuízo. Então, não tem nada a ver com o retorno. Outro ponto importante, qual que é melhor? Alta liquidez ou baixa liquidez? Isso também depende, como eu disse para você, do seu objetivo. Se for um objetivo de curto prazo, uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, é interessante você deixar em investimentos que sejam bastante líquidos. Já se for um dinheiro que você vai deixar para aposentadoria ou para comprar uma casa, por exemplo, dos seus sonhos lá na frente, pode ser que você deixe então em investimentos que não sejam tão líquidos. Então, só para a gente resumir esse vídeo aqui, a liquidez é a capacidade que o investimento tem de se transformar em dinheiro e ela não está ligada com o retorno. O retorno está mais ligado com o risco. Então, quanto mais risco, maior o retorno ou maior o seu prejuízo que você vai ter. E também não existe um tipo de investimento mais líquido ou menos líquido que é melhor ou pior. Isso depende, como eu te disse, dos seus objetivos com aquele investimento. E se você chegou nesse vídeo aqui, eu tenho certeza que você se interessa por investimentos. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição o nosso e-book Investindo com Segurança. É um e-book bastante completo, que a gente fez com bastante carinho, com bastante cuidado, para você que está começando nessa jornada. Ele vai te ajudar bastante. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo.